Boa tarde a todos. Hoje, dia 20 de 4 de 2021, às 14 horas, nós estamos reunidos para a defesa de estágio do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, da discente Rafaela Pereira Valim. Estão na sala a aluna, a Johanna, que é representante da CEGEX, eu, orientadora, e o professor Marcos André Noato, membro da banca. Eu agradeço desde já a presença de todos, em especial do professor Marcos, por ter aceito o convite de participar da banca. Eu lembro também que a defesa ela vai ser gravada e nós podemos, então, iniciar a apresentação da Rafaela. Rafaela, você tem aí de 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação. Pode ficar bem calma, bem tranquila, que vai dar tudo certo, tá? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rafaela Pereira Valim, sou aluna do terceiro A, Técnica Agropecuária. Hoje irei apresentar minha defesa de estágio na área de extensão rural, com a professora e orientadora Eliette Fátima Ferreira da Rosa e com a banca Marcos André Noato. Eu realizei o estágio na Emater Ascar de Mampituba, a qual presta assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares de todo o município. E nessa apresentação, eu irei apresentar tudo o que eu fiz durante o estágio, com destaque a instalação de kit irrigação, renovação de DAP, pesquisa sobre pitaia, banco de semente e rastreabilidade. Objetivo: desenvolver um conhecimento aprimorado das habilidades profissionais relacionado ao acompanhamento de assistência técnicas aos agricultores da cidade de Mampituba. Eu realizei meu estágio na Emater Ascar de Mampituba, com a supervisora de estágio Lauren da Silva Petenon, que atua na área de extensionista rural. Histórico da empresa. Ela foi fundada no dia 2 de junho de 1955 como ASCAR, Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. Ela tem como objetivo realizar pesquisas agropecuárias, prestar assistência técnicas, contribuindo para a promoção do desenvolvimento rural e sustentável, e atende um público formado por agricultores familiares, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas e assentados. Ela é uma empresa privada que possui convênio com o Estado. Sendo assim, ela não cobra pelos serviços realizados aos agricultores. Atualmente, ela está em um móvel que é usado para o serviço, que foi alugado pela prefeitura do município, que contém uma recepção, uma sala de reunião, uma sala de projetos e, aos fundos, uma cozinha e um banheiro. Atividades que são desenvolvidas pela associação. Eles disponibilizam atendimento, orientação e assistência técnica solicitada por agricultores. Realiza diversos projetos nas escolas para que tenha o maior envolvimento das crianças e adolescentes no meio rural e produz oficina com as famílias agricultoras para que eles tenham um bom aproveitamento dos seus produtos. Organização no Estado. A Emater está em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Ela é dividida em regionais, e cada regionais possui os assistentes técnicos regionais, que são responsáveis por auxiliar os escritórios municipais em áreas específicas. As atividades desenvolvidas no estágio. As reuniões semanais. No início de toda semana, era realizada uma reunião entre os funcionários para abrir os e-mails para manter informações sobre cursos e datas dos eventos. E também era organizado todas as atividades que seriam desenvolvidas ao decorrer da semana. Durante a semana, eram lançados no Cisplan, Sistema de Armazenamento de Dados, utilizado pela Emater, todas as atividades desenvolvidas e os participantes, para que a central da Emater tivesse como sabesse o que a Emater de Mampituba estaria realizando durante a semana. Banco de Sementes. O Banco de Sementes foi um projeto desenvolvido junto à comunidade, que tem como objetivo ajudar as famílias a diversificarem a sua horta. Para participar, basta o agricultor
se dirigir ao escritório para a retirada das sementes que serão plantadas. Porém, na hora que for feita a colheita, o agricultor devolverá ao banco de sementes a mesma quantidade que retirou para que assim nunca falte semente no banco. Mesmo com essa ideia, a Emater ainda conta com 3 guardiãs, que são responsáveis por um cuidado maior, para que assim nunca deixe que ocorra a falta de sementes. O brechó. O brechó foi uma ideia criada na Emater de Mampituba para conseguir ajudar a comunidade, principal aquelas pessoas em situações mais precárias. Com esse propósito, foi disponibilizado um espaço no escritório para guardar roupas e calçados recebidos para doação. Declaração de aptidão ao PRONAF. A declaração de aptidão ao PRONAF é um documento familiar, um documento que identifica o produtor familiar, e é também a porta de entrada dos agricultores familiares ao PRONAF, sendo ele um programa do governo federal que possui o objetivo de fortalecer as atividades desenvolvidas pelos agricultores. Atualmente, ele conta com 2 tipos de DAP, a física e a jurídica. A física, ela é direcionada aos produtores familiares e a jurídica é direcionada às cooperativas. Porém, para que ele possa fazer a DAP, a sua renda deverá ser de 50% vindo da agricultura familiar. A Emater, nesse caso, ela disponibiliza todos os documentos necessários para ser feita a DAP e também realiza a fabricação dela. Como foi dito anteriormente, a DAP ela é utilizada principalmente para conseguir entrar no projeto do PRONAF, onde ele disponibiliza condições de acessar diversas políticas públicas, como financiamento de habitação rural e programas de aquisição de alimentos do governo. Mas tem como principal finalidade o acesso ao crédito rural, em condições de juros e pagamentos. Como, por exemplo, se o agricultor precisar fazer o financiamento de um trator para aumentar a sua produção, ele terá condições de juros ótimas e pagamentos especiais. Eles irão, pegar as informações de qual seria a melhor forma de pagamento, se é ao final da safra ou algum tempo depois. Visita às propriedades, irrigando a agricultura familiar. O projeto foi desenvolvido pelo governo federal e repassado ao desenvolvimento rural do estado. Ele ficou responsável pela distribuição para os municípios. O município de Mampituba, ele possui 10 kits de irrigação. Como são poucos e são muitos agricultores, foi feita uma reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, em que foram escolhidos 10 famílias para receber os kits. Porém, para a distribuição, foi elaborado critério, porque, como dito, eram muitas famílias. Alguns dos critérios são participar do PA e PENAI, ser guardiã de sementes e feirantes, obter a DAP e plantar hortaliças. A Emater, nesse caso, ela entrou apenas com a sua colaboração no momento da instalação. Como pode ser visto nessas 2 imagens, eu tive o prazer de ajudar na instalação de 2 kits. Atividades. Rastreabilidade. É uma série de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva. Ela passa uma maior confiança ao consumidor na hora de consumir, pois ele identifica desde do plantio até a entrega tudo que aquele produto passou. Para fazer a identificação exigida pela rastreabilidade, pode ser usado etiqueta ou um rótulo, impresso com letras, números, podendo também fazer um uso de código de barras ou QR Code. Deve conter algumas informações como nome ou razão social, CPF, IE ou CNPJ, ou CGC/mapa, endereço completo, ou quando localizado em zona rural, coordenada geográfica, ou CCI-R. Nome do produto, variedade ou cultivar, peso, líquido ou unidade, data da embalagem, lote e o não contém glúten. A Emater, como estava gerando muita demanda, porque os agricultores não tinham muitas informações, como era uma coisa nova, ela ajuda assessora as montagens de etiquetas
entendimentos das constituições de lotes e produções, preenchimentos dos instrumentos documentais e postura de manejo nas culturas que os agricultores desenvolvem em Mamptuba. Para que ela ajudasse, né, na produção de etiqueta, eles utilizam os métodos de visitas, palestras e acompanhamento técnico. Elaboração de laudos técnicos para o SEASA. O que é o SEASA? SEASA é um local central onde se compra e vende frutas, verduras e até flores. Então, as fruteiras, os supermercados, os restaurantes, eles vão comprar lá, pois possuem um melhor preço. Existe um espaço no SEASA onde é destinado somente para o produtor rural, para vender seus produtos. Porém, para que o produtor consiga levar para vender lá, ele precisa de um laudo de produção da DPI, Declaração de Produção Intensiva de Cultivo, onde a Emater disponibiliza esse documento. Porém, para fazer esse documento, a Emater precisa fazer uma visita de verificação, onde ela vai à terra do produtor e verifica o que ele irá levar e a quantidade, para que assim ele possa levar os seus produtos para vender no SEASA. Pesquisa sobre a cultura de pitaia. A Emater, após uma conversa com os agricultores do município em relação à cultura de pitaia, resolveu fazer uma pesquisa mais aprofundada, pois percebeu que os agricultores daqui estavam plantando, mas não tinham muitas informações. Então, ela resolveu que iria fazer um estudo maior. Ela contatou funcionários de outros municípios da Emater, alguns professores do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. Então, a partir daí foi elaborada uma apresentação para os agricultores para repassar tudo o que foi pesquisado. A palestra foi idealizada uma palestra onde a Emater passaria o conteúdo e discutiria com os produtores sobre a cultura e as suas dúvidas. Essa palestra foi realizada na propriedade de um agricultor que produz a cultura, na comunidade do Coçãozinho, do município de Mampituba. Horto Medicinal é um programa estadual implantado pelo posto de saúde com apoio técnico da Emater, tendo como objetivo reduzir o uso de remédios. Uma curiosidade do horto é que ele faz a união das plantas medicinais com os órgãos do corpo humano. Eles informam a hora de funcionamento de cada órgão e qual planta para tratamentos específicos. Para selecionar as plantas, foi realizada uma pesquisa no município para descobrir as principais doenças que afetavam a comunidade. E essas plantas, elas são somente liberadas para a comunidade com as prescrições médicas para o uso correto e segurança dos pacientes. Considerações finais. Esse tempo que me foi concedido no estágio permitiu que eu observasse a importância do trabalho realizado pela Emater aos agricultores, mostrando que as atividades desenvolvidas pela empresa não se resumem apenas às questões técnicas, mas também às questões políticas. Agradeço pela atenção de todos e de todas. Acho que era isso. Muito bem, Rafaela, parabéns pela tua apresentação. Antes de eu passar para a palavra para o professor Marcos, eu verifiquei que tem um pessoal que está assistindo, né, a sua apresentação, e eu gostaria de saber se algum de vocês tem algum questionamento para a Rafaela. Acho que não. A minha mãe está aqui na frente. Ó, vai que ela tem algum questionamento. Não tem nada? Não. Bom. Eu já apresentei então, algumas vezes para ela hoje. Ela já sabe decor, então? Muito bem. Então, se ninguém tem nenhum questionamento, eu passo agora, então, a palavra ao professor Marcos. Boa tarde, então, novamente. A primeira questão, agradecer, né? Agradecer pelo convite da professora e por tabela da Rafaela. É sempre importante participar desses momentos de formação. São sempre desafiadores, porque existe esse nervosismo natural, essa pressão por um trabalho que foi feito, mas é muito gratificante
fazer parte disso, né? A gente sempre lembra dos momentos das defesas que a gente participa, essa parte é muito importante. Parabenizar, já parabenizo, primeiro começando com a parte do relatório muito bem escrito, alguns pequenos detalhes eu já aproveitei pela questão da necessidade, né, já conversei com a professora alguns detalhezinhos, a gente já combinou aqui como faríamos, mas foram apenas pequenos detalhes. Também me parabenizo pela apresentação, a organização que vocês fizeram nos slides, a preocupação de fazer um bom trabalho, de passar a mensagem. Então, se as falas programadas, foi bem interessante, ficou bem claro a apresentação. Então, mostra o empenho de vocês, o seu empenho, Rafaela, empenho também da professora de preparar uma boa mensagem para conseguir realmente passar o que era mais importante. Bom, não vou ficar em cima de detalhes do texto, né? Eu já conversei com a professora com relação a isso, vou apenas perguntar algumas questões, mais por curiosidade, algumas questões também, no meu entendimento, tenho esse interesse de conhecer, né? Até para conhecer melhor como foi teu trabalho lá. Então, uma das perguntas que eu faço é com relação à tua rotina, teu dia a dia. Como é que era o teu dia a dia lá, assim, um dia normal dentro da Emater de Mampituba? Assim, a gente chegava, né, todos os dias, eu prezava chegar um pouco antes, porque tinha aquela coisa de programar o que ia ser feito no dia também. Às vezes, claro, vinha alguma coisa assim de última hora, mas a gente sempre resolvia. Mas quase todos os dias foi feita alguma visita, né? Foi feitas as visitas da verificação dos kits, além das montagens, eles verificavam alguns dias depois se estava sendo bem usado, né? Se estava sendo utilizado pelas pessoas. Mas todos os dias vinha alguém pedir informações sobre, principalmente sobre DAP. Eu vi bastante sobre DAP, muitas pessoas fazendo. Algumas foram lá perguntar para fazer para a escola, que precisava também, né, desse documento para declarar a agricultura familiar. Mas todos os dias tinha algum atendimento feito, né? Mas era muito voltado aos papéis da DAP, principalmente. Uhum. Sim, a Emater tem um papel muito importante, assim como a EPAGRE tem em Santa Catarina, de auxiliar os pequenos agricultores, enfim, todos os agricultores que vão fazer uma demanda, e realmente existe essa demanda de informações, nem sempre eles têm acesso a isso, e uma pessoa um coordenador técnico, alguém que está ali no dia a dia, consegue se destinar para facilitar tomar a decisão deles, né? Então é bem interessante. Com relação, você até falou da DAP, né? E a gente sabe que a DAP é importante dentro de vários programas que o Pronaf tem. O que você lembra? Tu até mencionou a respeito de juros, um juro ótimo para aquisição. O que tu lembra lá da faixa, critérios, juros? O que você lembra desses valores? Eu lembro que teve um produtor que chegou lá e que ele tinha feito um financiamento, mas era tipo dos produtos que ele iria usar na produção, né, da cultivar dele. Que os juros era, deixa eu lembrar agora os valores. Eu sei que era tipo muito baixo os juros e ele teria tipo 2 anos para pagar, vamos dizer assim, né? Mas que ele conseguiria tipo pagar sempre ao final de quando ele fosse colher, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que durante todo o plantio e o manejo e tudo mais, não tem como pagar porque está sempre sendo feito muitas compras além, né, dos insumos que vão ser utilizados. Então, basicamente era isso. Eles pegavam as informações, conversavam com o agricultor, né, para ver como ficaria melhor para ele, mas quase sempre eles deixavam para pagar, tipo, daqui 5 anos, quando eu aumentar a minha produção, vamos dizer assim. Porque Entendi. se ele está começando, assim, ele não vai ter muito lucro no primeiro ano, né? Se ele for pegar o financiamento.
Claro, claro, entendo. De repente justamente é um programa que existe um apoio justamente para dar margem para o produtor, enfim, para conseguir realmente ter o lucro na sua atividade e a partir disso conseguir honrar as suas demandas, suas compras que foram feitas. É bem legal. Outra coisa que você também falou sobre o banco de semente, isso me deixa até bem curioso, porque ali dentro do campus a gente também tem áreas onde a gente também trabalha com coberturas, culturas Vegetação, diversas, vegetação é sempre interessante porque a gente dá a oportunidade muitas vezes para o aluno conhecer uma espécie nova, que talvez venha no futuro trabalhar. no banco tinha muita variedade, assim, né? Que era para como que fala o nome? Não é Cobertura? Não cobertura é? verde? Cobertura Não, verde, cobertura vegetal. que era tipo para o agricultor, se ele não tá plantando, né? Vamos dizer assim, botar aquilo para não secar a terra. Tinha muito, tinha. Eu lembro dos feijões. Ai, qual era o nome dos feijões específicos que tinha? Mas que era para esse meio, assim. Será que é mucuna? Isso, tinha bastante mucuna, tinha um monte de pote desse. Mas tinha várias variedades, assim. Então, o produtor, ele tinha muitas opções, se ele quisesse, né, introduzir na sua terra. Não, bem legal, porque realmente são plantas, por exemplo, na casa feijão de porco, mucuna, são plantas que elas cobrem muito solo, são plantas bastante vigorosas, sistema radicular profundo. Então, à medida que essas plantas vão senescendo, elas deixam uma grande quantidade de De palhada, nutrientes também. de nutrientes, isso ajuda no controle de plantas daninhas. Eu fiquei também na dúvida com relação à quantidade, né? De repente, se eu fosse lá um produtor interessado em fazer, eu chegaria lá com talvez o interesse de pegar 2 ou 3 espécies. Eu tenho uma quantidade fixa que eu posso pegar. Não, claro que lá não tinha muitas quantidades, né? Como é um banco de semente pequeno, mas tu não tinha uma quantidade assim, tu pode pegar só 20. Não, ele ia lá e pegava o que ele necessitava. Só que quando ele fosse fazer a colheita, ele teria que levar essa quantidade para quando algum outro produtor precisasse, Ah, não entendi. teria lá, sabe? Então eu tenho no mínimo a obrigação de devolver o que ele pegou Isso, em quantidade. para Entendi. não Não, faltar. exato, exato. Perfeito. E por isso, ops. Pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que, tipo, como eu falei ele das guardiães, né? Guardiães de semente, elas fazem esse processo. Porque agora, muitas vezes as pessoas não devolvem, né? E acaba daí que vai ficando escasso aquela semente. Daí elas fazem esse processo de ir lá pegar um pouco de semente e vamos dizer que mandar o dobro, um exemplo assim. Daí nunca tava faltando e elas faziam esse serviço muito bem. É um trabalho muito importante, até porque eu tenho alguns exemplos que eu conheço, mas ligado é Pagre, né? Uhum. De guardiões que mantém, por exemplo, milho crioulo. Então, Sim, a gente recebeu, acho que daí era um outro projeto que eu acabei não botando aí, né? Mas tinha um projeto que eram recebido daí uma quantidade, vamos dizer assim, de dente de burro, que também era para vegetação. Daí tinha uhum, um tanto de guardião maior, né? sim, não, bem interessante para manter diversidade, até dentro de programas de melhoramento, às vezes você quer cruzar a característica de alguma planta mais nativa com planta que estão desenvolvendo agora para formar um novo material, então é bem importante que seja mantido esse tipo de trabalho, né? Porque as grandes empresas não têm interesse, mas que bom que empresas de assistência técnica, extensão rural mantêm. E até com relação a isso, citando a extensão rural, eu vi e também dá para perceber muito que você teve esse contato com técnicas de extensão rural. Sim. Técnicas de extensão rural, eu digo assim, vai lá para o produtor, como passar a mensagem para ele, como reuniões, enfim, como que foi um pouco da tua experiência disso? É um bicho de 7 cabeças? O que queria que você falasse um pouco sobre isso? Assim, como era uma coisa nova para mim, eu tinha um medo, com certeza, porque eu não tinha segurança de falar. Eu não tava, assim, segura do que eu iria falar para o agricultor.
como eu ainda estava em processo de formação, né? Eu estava no segundo ano, eu tinha um pouco de medo, mas eu percebi o quanto é importante falar com convicção e com confiança, que o produtor ele vai te levar mais vamos dizer que em considerações, porque muitas vezes o produtor já caiu em mão de gente que explicou para ele e depois ele foi lá e ainda se deu mal, entendeu? Mas eu tive uma visita técnica, aquela ainda que eu botei a foto do SEASA ali, que foi a visita técnica numa propriedade da São Jacó, que a gente foi lá para fazer a verificação e tudo mais. E foi bem tranquilo, assim, falar com o agricultor. Claro, claro. Eu percebo também que realmente tem cada pessoa é diferente, né? Então, às vezes, até o fato de você conversar, ter contato com vários produtores ou com essas experiências, a gente começa a captar essas formas de lidar. E o que eles querem é o mesmo que a gente quer, que aquilo dê certo, que as coisas aconteçam. Mas tu tem que passar uma confiança bem grande para ele, assim, né? Entender também o lado dele, né? Porque ele já é um produtor, vamos dizer que de longa data, ele entende daquilo, né? E às vezes tu tá apresentando uma coisa nova e ele fica assim mais Sim, ressabiado, né? no momento ele quer ter visto aquilo lá dentro de um vizinho, ó, aquele vizinho fez e deu certo, agora sim quero fazer. Não, bem legal. Outra coisa que me chamou a atenção também no teu relatório foi do kit irrigação. Queria que você falasse um pouquinho sobre as partes, sobre como foi essa prática que você realizou de ter construído, quais os detalhes que são vistos para a instalação. Que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve. Eu ajudei a montar 2 kits, né? Foram aqui na região. Foi assim, possuía uma caixa bem grande, né, para depositar água, e escolhi num local que tivesse mais acesso, que conseguisse trazer, tipo, a mangueira, né, para encher a caixa, vamos dizer assim. E foi escolhido, tipo, os produtores que plantam, vamos dizer que plantas pequenas, porque ele era tipo um sistema de gotejamento, sabe? Ele era no chão. Então, ele não era uma mangueira muito grossa e nem que fosse possível de botar em uma produção muito grande, porque não vinha muito. Mas foi bem tranquilo, assim. Em um foi numa mulher ali, que ela plantava, assim, chuchu, pimentão, umas coisas, assim, menores, né? Mas que era de fácil acesso também o local. Tinha que ser de fácil acesso para conseguir botar a caixa d'água e puxar todos os canos por baixo da terra e depois botar as mangueiras. Então existia também ali um trabalho ali manual de, enfim, fazer os canais e para Sim, tipo, construir. os canos, os maiores, né, eles eram botados embaixo da terra para também não quebrar, porque a pessoa ia ficar caminhando muito ali, né? Daí só era botado para cima as mangueiras, que eram mangueirinhas finas assim, que tinham os buraquinhos para o gotejamento, né? E eles também tinham, daí eram, vamos dizer assim, era um cano reto, vamos dizer, um cano reto, e daí saía as mangueirinhas. E cada mangueirinha tinha como que explica? Quando tu vai fechar o registro e tu abre, tinha um registro em cima. Daí tu poderia ligar só uma mangueira. Tu queria só a plantação de chuchu, vamos dizer assim. Daí tu ligava só aquela. Entendi, sim, para facilitar o manejo também, né? E a próprios canos por baixo para reduzir impactos, né? Porque às vezes tem maquinário que passa, né? Sim. Tudo bem planejado. Outra questão, assim, que você falou da rastreabilidade. A rastreabilidade hoje é uma exigência legal, a gente sabe disso. Na época que eu fui fazer o estágio, que era no começo de 2020, ela estava nesse processo. Ela não era, ela não estava, ela já estava sendo exigida em alguns lugares, né? Mas ela não estava com essa lei de ser obrigatória. Sim, sim. Só que alguns agricultores já estavam passando por essa, vamos dizer que não é barragem, mas já estavam sofrendo por não ter esse processo. Eles iam atrás até um dia eu vi uma palestra, né, do agrônomo
Luiz Bom, de Porto Alegre, que ele veio e passou tudo que era necessário para os agricultores. Ele montou um slide, apresentou tudo. E também falou que se precisasse, eles já ajudam bastante para fazer etiqueta, porque muitas pessoas não têm a disponibilidade de um computador, de uma impressora, né? Então, eles também disponibilizam isso. Sim, sim. A Epagre ela também tem programas parecidos, porque realmente existe a exigência legal, então, claro, está acontecendo ainda, apesar de ter falado do ano passado, né, mas ainda de certa forma está no processo de transição, porque não é fácil implantar de um ano ou de 2 anos, né, implantar uma nova tecnologia que muda, né, porque o agricultor antes não fazia, talvez, o hábito de estar preenchendo, de anotar todas as informações, e de repente ele precisa ter um caderno de campo, onde ele precisa ter ali as Ele é informações, obrigado, né? isso é muito importante, até porque você já agora, você fechando o curso, você vai ter a competência legal de emitir um receituário, né? Não sei se vai seguir para isso, mas vai ter sim essa competência. Sim. E hoje o profissional que lida com isso ele tem uma responsabilidade ainda maior, porque pode ser que venha o cruzamento de informações. Na propriedade do seu João foi aplicado o produto X e Y. Será que no caderno de campo está batendo com isso? Sim. Com esses produtos? Então, isso a tendência é que nos próximos anos a rastreabilidade venha a colocar muito o trabalho do profissional técnico à prova, né? Realmente os profissionais vão ter cada vez mais capacitados de enfrentar esses desafios. Mas é bom você já ter vivenciado isso Sim. na Emater, a Epagre também tem alguns programas relacionados a isso, e é muito importante, porque quando você vai no supermercado, tudo é rastreável. Tudo Sim. tem embalagem. E é muito legal também, claro, que não é obrigatório, né? O QR Code ou o código de barras, mas é uma coisa prática, né? Para o consumidor que está tendo ali a tecnologia, né? E consegue ter todas as informações, até mais, né? Porque no QR Code tu consegue botar mais informações, se tu quiser. Então, tu tem uma segurança. Eu acho que é bem interessante esse assunto da rastreabilidade, porque o consumidor às vezes fica com medo de comprar certo produto porque não sabe a procedência, né? Exato, e é o que vai acontecer. O que está cada vez acontecendo mais, a gente percebe isso nos grandes mercados. Você vai lá, você tem o código, você tem Sim. como acessar essa informação. Então, tudo que você vai comprar, você tem esse acesso à informação. Isso daí dá direito ao consumidor escolher o que ele vai levar e não vai levar. É uma tendência que veio com certeza para ficar, não tem volta e é para melhorar, como você citou. Claro que vai dar muito trabalho para os agricultores que não estavam acostumados com caderno, com a obrigação de guardar um recibo, né? Mas que vai ser de muito bom proveito, bom uso, né? Da gente, consumidor, da segurança também. E uma última, na verdade, partindo aqui para as últimas perguntas, você falou do horto medicinal, tu mostrou uma imagem, nós temos ali no campus também um trabalho com horto medicinal, bem mais voltado para a parte medicinal, Sim. e algumas práticas já são feitas de identificação das espécies, de obtenção de alguns produtos a partir disso. Eu queria saber um pouquinho do como está onde está o Emater nesse sentido? Ela já está gerando algum tipo de produto, algum óleo essencial e que é repassado? Em que fase que está o trabalho de medicina deles? Quando eu tava lá, né, com eles, a gente foi muito lá. A gente fez a limpeza por causa das plantas daninhas, que tinham bastante, né? Por mais que era um pequeno espaço que estava sendo produzido, a gente foi bastante, a gente colheu bastante camomila. Eles fizeram a secagem para fazer os chás. Então, tipo, eles já estavam nessa parte, assim. Mas o projeto é recente. Então, algumas plantas também não estavam se criando. Eles estavam tentando achar algumas outras formas, porque tinha formiga, tinha coisas. Então, estava bem recente ainda o projeto.
Não, bem legal, porque ele é um projeto também medicinal, a gente vê ali no campus também que dá abertura até dentro de plantas alimentícias não convencionais, então ele abre um leque, né, produtos fitossanitários obtidos, não só a parte medicinal, mas Sim, outras finalidades. Mas é legal saber que é algo próximo, porque Mampituba é muito próximo da sim, gente bem e próximo, né? de repente no futuro ou em curto prazo possa acontecer alguma troca de experiências. E para finalizar, eu queria que você tivesse um certo olhar crítico. Você colocou algumas coisas no relatório, mas com relação à metodologia que a Emater trabalha com os produtores, você hoje, por exemplo, eu sei que você vai seguir para uma outra área, a professora estava comentando aqui vai para a química, né? E, mas se de repente você entrasse dentro de uma Emater, o que que você colocaria assim para tentar melhorar os processos? Onde que você acha que existe margem para melhorar esse atendimento aos produtores? O que que queria que você falasse um pouco sobre isso? Nossa, essa pergunta é mais difícil que as outras. Assim, o trabalho que eu vi feito pela Lauren e pela Grace, né, que foi as duas basicamente que me auxiliaram, claro que a minha supervisora era a Lauren, que era trabalha bastante nisso, mas nesse momento seria disponibilizar mais, como que eu vou dizer, fazer mais visitas nos tempos livres. Claro que tem toda a parte burocrática do escritório, tudo mais, mas fazer aquele atendimento sem vamos dizer assim, que o produtor chame, entendeu? Tu vai lá, olhe, vê se ele precisa de alguma coisa, porque eles sempre precisam, mas eles só vão lá na Emater mesmo, muitas vezes, quando eles já não tem mais outra alternativa, sabe? Então era bom, assim, tu ir lá, tu conversa com eles, tu tem um acompanhamento de perto, e até porque o município é pequeno, então tem uma possibilidade maior, né? De estar Entendo. fazendo essas visitas. Não, entendo. Concordo também contigo, porque às vezes, em vez de esperar o produtor talvez chegar com o problema, talvez se tivessem mais visitas, né, aproveitar a região pequena, você conseguir prever isso, né? Você trabalhar Isso. antes de chegar num determinado problema, você conseguir fazer Porque o às vezes, diagnóstico. porque às vezes chega num ponto que daí já é um problema bem maior, já tem uma dificuldade. Então, se tu tá ali no dia a dia, já tendo bastante contato com ele, com os outros, tu já vai saber. Pode ser um problema pequeno, mas tu vai conseguir ajudar sempre em alguma coisa. Claro, claro. Não, perfeito, perfeito. Então, da minha parte é isso, só agradecer mais uma vez, Rafael, agradecer também, professora, pelo convite e só parabenizar pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Obrigada. Muito bem. Rafaela, eu não sei se você tem mais alguma colocação, mais alguma coisa a respeito. Pode fazer o teu fechamento, né? Da tua defesa agora. Acho que é só agradecer pela professora, por toda a calma que teve comigo nesses últimos dias, que eu enchi o saco, chegando assim do nada e pedindo tem que apresentar. Agradeço muito por toda a paciência e ajuda que você me disponibilizou. Agradeço também pelo Marcos, por ter sido a minha banca. E agradecer, acho que a todo mundo, a escola, por ter me proporcionado esses 3 anos, foram ótimos. Claro que tive uma interrupção no terceiro ano, mas os outros 2 anos foram excelentes, aulas maravilhosas e professores também. Vou sentir muita falta. E agradeço a minha família, meus amigos, que sempre me apoiaram e acreditaram em mim. Acho que é isso. Muito bem, Rafaela. Eu também te agradeço pela escolha, né, por ter me escolhido para ser tua orientadora. Todo esse processo ele faz parte, tá? Pode ficar bem sossegada. A gente sabe aí que você está trilhando novos caminhos, com certeza novos desafios, mas a gente tem certeza que você vai superar todos, que terá muito sucesso, né? A gente sempre vai estar aqui torcendo por vocês,
que vocês tenham sucesso e deixar bem claro, né, que o Instituto ele está sempre de portas abertas. E, novamente, eu desejo a você um caminho lindo aí pela frente, cheio de luz, com muito sucesso, muita saúde, tá? E sempre que quiser bater um papo, manda uma mensagem. A gente sabe que agora você está na correria, né? Que você vai Essa finalizar. semana. Essa semana vai ser puxadinha, mas que você vai fechar agora toda essa etapa. Mas neste momento, a gente já pode dizer que você foi aprovada, né? Ai, E que obrigada. você é técnica em agropecuária. Tá? Pode ficar bem tranquila, nós vamos fazer o fechamento da sua nota. Parabenizo também aos seus familiares que estão verificando a tua apresentação. E o professor Marcos e eu, nós vamos fechar agora a sua nota, você pode se retirar, nós vamos encerrar a gravação, e novamente eu desejo tudo de bom a você, tá, Rafa? Muito obrigada, professor, igualmente.